mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre controle de versão e as polêmicas envolvidas neste tópico. E para isso, Champs aqui está comigo. E aí, Champs, você tá bem? E aí, Fernandinho, eu tô bem e eu sou contra a branch develop. Falei, estou leve. Adoro, né? Já trazendo uma polêmica aí no início, que a gente com certeza vai falar sobre ela daqui a pouco. Né? Então, para falar sobre esse tema de estratégia de branch, temos algumas pessoas para nos ajudar aqui. E aí, Dudu, não é a primeira vez que você tá aqui no podcast, né? Não, já tive aqui outras vezes, né? Então participar aqui também de mais esse pitaco aqui, falar minhas bobagens que eu sempre falo. Mas eu também sou meio contra o branch develop, Champs, mas só sou meio, não sou totalmente contra. Mas se apresenta pra gente, Dudu. Então eu sou o Dudu, estou na DTI já há 13 anos aqui, estou como arquiteto aqui há algum tempinho também, né? E acho que é isso aí. Boa. 1,5-0, hein? 1,5-0. Estamos também com o Marcelo. E aí, tudo bem? E aí, Fernandinha, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Primeira participação aqui no Entre Chaves, né? Espero poder contribuir muito aí, agregar nessa discussão que vai ser, acho que, bem polêmica e acalorosa, né? Marcelo Juninho. Mais conhecido Marcelo como Juninho. Juninho. Boa. E também com Vinícius, que já veio aqui outras vezes também, né, Vinícius? Isso. Já perdi a conta já. Boa tarde, pessoal. Espero que hoje, assim, eu vou ficar muito feliz se a gente sair daqui e o pessoal ficar com os repositórios um pouco mais organizados aí, tipo, com a Boa. estratégia bem definida. Boa. Porque realmente, né, foda quando você chega num time e aí tem um tanto de branch que você não tem a menor ideia, tá tudo zoneado, você não sabe se aquilo ali tá em produção, tá não tá. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos Sim. começar isso aqui pelo início, né? Vamos começar pelo início. Então, a gente vai falar muito aqui hoje sobre estratégias de branching. A gente tem duas estratégias aí muito conhecidas, que é o Git Flow e o Trunk Based, né? O Trunk Based, inclusive, ele vem com muita força, principalmente quando a gente fala sobre o DORA e sobre integração e entrega contínua, né? Então, bom, antes da gente começar, vamos só contextualizar e conceituar essas duas estratégias. O que é, então, galera, Git Flow e Trunk Based? O Trunk Based é bem aquilo de quando você vai começar um repositório de código, um controle de versão, ele vai te dar uma base ali do seu código que vai estar no trunk, né, o main, né, que são os nomes mais comuns dados hoje, e você vai gerar branches a partir dessa main. Você, vou começar uma feature nova, então vou pegar o código mais atual que está nessa minha base de comparação, que é a main, e vou abrir uma feature, vou desenvolver, terminei ela, eu volto ela para main direto. E vai ter vários desenvolvedores abrindo branches a partir dessa feature e voltando para essa main, sendo essa main a única fonte da verdade que a gente tem, né? E esse aí é mais o Trunk Based. O Git Flow, fugiu a palavra. É normal, eu faço de vez em quando. A idade vai chegando. O Git Flow, ele tem uma outra branch aí, que é a Develop. A Develop é a branch principal de onde as features são puxadas, né? Então, você vai começar uma feature nova, você abre, você puxa o código da Develop, integra depois quando você terminar para a Develop. E quando você quer fazer uma release da sua versão, você abre uma branch de release a partir da Develop para poder fazer a homologação, para poder validar todas as features que estão lá na sua release. E quando essa release estiver ok, a gente leva essa branch de release para a main. E a main é sempre o último código publicado em produção. Inclusive, bugs, hotfix, essas coisas assim, saem da main para branches específicos e voltam para a main e para outros branches de release que estejam abertos eventualmente. Então, esses são os dois principais fluxos de controle de versão que a gente tem hoje. Legal. E uma das coisas que eu comecei falando aqui, né, do Trunk Based, é justamente a parte de integração e entrega contínua, né? Que eu acho que quando a gente faz realmente, quando a gente está entregando em produção continuamente, é uma boa estratégia para ser utilizada, porque justamente eu tenho uma fonte de verdade única, que é o master, né, o trunk, e eu consigo, já que eu estou entregando continuamente, eu consigo, de fato, utilizar estratégias para integrar o meu código rapidamente em produção. É possível
fazer entrega contínua usando o Gitflow? Então, você consegue fazendo uma adaptação. O grande problema de você ter uma entrega contínua com o Gitflow é que, por exemplo, se tiver duas pessoas desenvolvendo a mesma feature, e, por exemplo, você sobe uma para develop, mas você não pode subir a outra. Então, você gera essa certa dependência, né? Você consegue tratar isso com feature flag, você consegue tratar com feature flag, mas ainda assim gera uma certa dependência, né? Um jeito assim que eu achei bem interessante que o pessoal fez é uma derivação, né, do Gitflow, é você ter a branch de feature assim e você sempre criar a branch de feature quando você inicia o desenvolvimento, né, dessa feature, e aí a partir dela vai criando as tasks, que aí quando você termina termina todas as tasks daquela feature, você faz o merge dela na develop, depois pode mandar para master. Ainda assim, não é tão contínuo assim, né? Tipo, você ainda tem processo de jogar para develop para master. Mas eu acho que já ajuda um pouco mais. Que até pela própria característica da developer, né? Developer é para ficar aglutinando ali até você gerar uma release. Na entrega contínua, em teoria, você não guarda nada, né? Você gerou alguma feature, aquilo ali, tipo assim, terminou, vai para produção. Então, tipo assim, dá para fazer com Gitflow? Dá. Todo commit na developer vai pra... Você já gera uma release, né? Já joga na produção e vai, né? Tipo assim, mas normalmente não é para isso, né? Não é para isso. A developers a gente usa muito o Gitflow, principalmente porque a gente tem que fazer tipo sincronias, né? Tipo assim, às vezes tem times diferentes que a gente está trabalhando ali, eles têm que ter um ponto de controle único ali. Não é controle a palavra, mas enfim, eles têm que ter uma certa caminhar mais ou menos junto. Usa-se muito isso, você vai jogando as coisas para develop, e aí na hora que tem aquela release pronta, não é entrega contínua, mas tem aquelas release train, né, que você define, vai ter release toda quarta-feira, fazendo essas coisas todas. Se usa muito assim. Né? Mas o trunk-based é diferente, né? Você falou, jogou no trunk, você normalmente já tem um processo ali que vai publicar. E aí, pelo menos na minha opinião, para se fazer o trunk-based, você tem que ter uma disciplina de feature flag, igual você falou, Vini, muito forte. A gente tem que tá bem alinhado essas dependências para não ficar gerando isso. Poxa, porque se eu tenho duas features ali, uma depende da outra, a pior coisa que tem é a gente ficar com o work in progress, ficar segurando uma feature ali sem poder integrar, né? Vai contra tudo isso que a gente prega, né? De sempre entregar rápido, testar rápido, né? As nossas hipóteses. Então, tendo uma disciplina de feature flag boa, dá para você fazer isso. Poxa, terminei minha feature, coloquei no ambiente lá, fiz os testes, né, nos nossos ambientes de teste com todo mundo. Mas beleza, por algum motivo eu quero segurar ela, não vou disponibilizar ela para produção, eu posso integrar ela na main, seguro ela até eu precisar, mas ela está lá em produção. Às vezes até por estratégia de negócio mesmo, né? Eu quero segurar, porque eu não quero lançar agora, porque eu estou esperando um momento específico. Mas eu fiz essa pergunta justamente porque, assim, né? A gente, aqui no podcast, a gente fala muito sobre o Dora mesmo e sobre o quão a gente gostaria de ir no caminho de uma maturidade de DevOps e conseguir, né, e o quão importante é dos times entregarem com mais frequência e, enfim, né, colocarem seu código em produção mais rápido na mão do usuário. E aí, eu venho na questão do Trunk-Based e do Gitflow e, às vezes, me parece que o Gitflow ele está um pouco contra este mecanismo, sabe? E, às vezes, me parece assim que é como se o Gitflow tivesse atrasado e o Trunk-Based fosse a estratégia possível para fazer isso, sabe? Então, assim, aí eu queria uma opinião sua, assim, o quanto é atraso usar o Gitflow ou não. A gente passou por uma experiência muito legal na tribo exatamente sobre isso, né? A gente tem os checks de engenharia da DTI, né? E a gente avalia, por exemplo, de acordo com o Dora, né, naquele lead time, né? Que segundo o Dora é o tempo desde você fazer o commit até aquilo estar em produção. Só que isso gerou muita discussão na tribo, porque, né, o pessoal falando, pô, mas eu faço um commit ali de uma coisa, só vou terminar a história, sei lá, uma semana depois, e eu tenho que medir o tempo a partir de quando, depois que eu terminei a história, quando eu fiz o primeiro commit, a cada commit, o PR, como que eu vou medir isso, né? Então isso gerou bastante discussão, e aí a gente envolveu várias pessoas, discuti com várias pessoas, com arquitetos,
E a gente chegou num conceito legal, né, que é esse tempo, na verdade, entre o commit e produção, que o Dora quer dizer, talvez o ideal seja a gente medir o tempo entre um commit entregável, né, e isso estar em produção, né? Então, assim, pensando no suprassumo do Git, né, todo commit feito ali já seria algo entregável que não vai impactar em produção e que é um incremento mínimo ali do código e que tá ótimo. Então, né, a gente entrega em produção a cada 1 hora. Cada 1 hora tem um commit que não impacta o código em produção, já sobe e é um commit entregável, então aquilo ali seria o suprassumo do lead time do Dora, né? E isso só seria possível, eu imagino, com o Trunk-Based, ou pelo menos seria muito facilitado com o Trunk-Based. Só que ao mesmo tempo, pelo menos nos cenários em que eu convivi, praticamente tipo utópico demais imaginar um cenário em que todo commit meu vai ser entregável, ou que eu vou ter, né, pacotes entregáveis construídos tão rapidamente assim, e eu vou ter times grandes que vão conseguir se organizar para entregar isso ao mesmo tempo, sem nenhum conflito, sabe? Isso aí vai muito do que você falou agora, cara, do tipo, eu tenho uma feature que eu tô lá uma semana fazendo commit, cara, se você tá fazendo commit tem uma semana, 2 semanas, provavelmente você vai ter uma certa dificuldade para fazer merges, para levar isso para main, sabe? Essa questão do Trunk-Based, ele é muito poderoso, principalmente quando a gente tem realmente essas pequenas features, esses pequenos incrementos, igual você falou, né, Champs? É bem mais simples e mais fácil de você gerenciar, até de criar essas feature flags, essas coisas todas, sabe? Esse negócio que você falou. Pode Desculpa, falar, Marcelo. Bernardinho. Eu ia falar até que no Trunk-Based a gente escuta muito o termo de branches short-lived, né? Tipo, não sei o termo correto, mas branches que tem um curto período ali de existência que vai ser, assim, vão ter muitas branches dessas que vão ser integradas direto na trunk, né? Então, O próprio propósito dela é existir por pouquíssimo tempo. Justamente. Pra não ter nenhum, pra diminuir de fato os esforços de merge também, né? E de, enfim. Pois é. E o que eu ia falar era justamente assim, que para isso ser possível, você mencionou o feature flag, e para mim é isso, né? Ter uma estratégia muito bem madura de feature flag, no sentido de já conseguir no início, talvez, daquela feature, ela já estar vinculada, né, a um feature flag, para você conseguir, de fato, fazer commits de 1 em 1 hora num trunk. Mas eu queria ouvir de vocês também, esse ponto que o Champs colocou e que eu coloquei, desse negócio de é utópico ou não? Ou os times que usam Git estão atrasados ou não? Falei, Vini. Falei muito. Eu acho que não estão atrasados, não. Tipo, o Gitflow, ele é muito bom em cenários também, tipo, por exemplo, vamos supor que o time acabou, o projeto já está em produção, né? Aí o time acabou de pegar um projeto, sei lá, você já pegou um projeto de um outro fornecedor, não sei, já pegou uma coisa já existente. Então, você tem um Gitflow, assim, você tem a branch de develop, que você consegue entregar coisas na develop antes de mandar para produção, tipo, facilita bastante, assim, tipo, evita de ter alguns problemas, né? O pessoal fazer uma cagada e já cagar em produção também. Então, uma coisa muito importante, assim, para adotar o Trunk-Based, não só o processo, assim, de entrega de features, mas todo o processo, assim, tipo, você tem que ter testes bem feitos, você tem que ter tipo, um processo de validação muito bem feito para adotar isso, né? Porque o que eu vejo muito, assim, nos times assim, que eu passei, geralmente a gente manda assim para develop, né, publica lá no ambiente de QA, para uma pessoa do negócio validar, fazer a validação funcional, né? Para você poder utilizar o Trunk-Based, você tem que ter todo esse processo assim bem encaixado, né? Tipo, caso contrário, é melhor você usar o Gitflow, que vai te dar uma certa segurança, assim, antes de você subir para a produção. Tipo, caso real agora, tipo, no meu último projeto, a gente começou com o Trunk-Based. Eu falei, galera, vamos tentar aqui começar o projeto no Trunk-Based. Tipo assim, a equipe começou pequena, com poucas pessoas, porque o Gitflow, querendo ou não, ele acaba sendo muito verboso, né, no sentido de que você vai para develop, depois você vai na release, depois você vai para main, tudo tem muita disciplina ali, principalmente com construção de pipeline de DevOps, essas coisas todas. Vamos começar com o Trunk-Based assim. A gente começou com uma equipe pequena, 2, 3 pessoas e tudo, estava funcionando bem. À medida que a gente foi tendo algumas discussões de aumento de escopo, de aumento de time, tudo, que o time foi escalando,
a gente começou a ter algumas dependências para teste. Então, tipo assim, cara, pegar usuários para poder fazer teste das histórias à medida que a gente ia entregando. Então, a gente não estava conseguindo fazer isso fluir. E aí, o que acontecia? Ficava tendo muito problema de, às vezes, histórias que estavam fazendo teste, aí uma outra pessoa terminava, e aí já mandava, aí sobrescrevia o que elas estavam testando antes de tudo voltar. Então, a gente falou, cara, a gente está tendo um pouco de fricção aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um passo atrás. Vamos voltar para o Gitflow. Vamos ver se, sincronizando tudo na Develop, a gente consegue criar uma governança em cima desse fluxo, desse processo de desenvolvimento, que vai dar mais segurança para a gente em cima disso. Então, a gente voltou, foi para o Gitflow agora, tá correndo lá com os 3 squads em cima ali, e, cara, melhorou isso. Então, as entregas, elas estão sendo menos encavaladas, não é a palavra certa, né? Tipo, enfim, a gente tem menos conflito nessas entregas, assim, sabe? A gente está conseguindo ter um controle melhor, a gente está conseguindo garantir que, principalmente, por exemplo, os testes que a gente faz em ambiente de UAT estão com o último código, não estão com o código de outra pessoa que colocou e não tinha feature flag, e aí não sabe se está ligado, se está desligado, então a gente está conseguindo andar melhor. Tanto é que o nosso cheque de engenharia até mudou lá, deve ter sido o primeiro que deve ter mudado lá, tipo de desenvolvimento de trunk, a gente agora está marcando Gitflow lá no cheque. A gente deu esse passo atrás porque a gente achou que era o momento para isso, sabe? Eu acho que isso aí até tá dando um ganho pra gente. Cara, à medida que a gente conseguir segurar isso, que a gente conseguir ter isso de forma mais clara, cara, depois a gente pode evoluir de novo, a gente pode mudar e falar, cara, agora vamos pro Trunk Based, agora a gente já tem um feature flag mais legal, um controle dos ambientes mais legal e tudo, vamos... Mas eu acho engraçado, assim, pelo próprio jeito que você fala, né? Tipo, vamos dar um passo atrás e vamos pro Gitflow. Exatamente. Naturalmente, a gente entende que, então, o Trunk-Based seria uma maneira mais, não sei, talvez madura ali, mais adequada para a gente conseguir entregar mais rápido, entregar melhor, né? Não sei. Eu acho que eu tenho essa visão também, mas tem uma questão muito importante que eu acho que inevitavelmente a gente vai chegar nela, que é a maturidade do time e como o time vai conseguir lidar com aquela estratégia ali, né? Apesar do Gitflow, você falar ser mais verboso, tem develop, tem um monte de processos e tal, um time menos maduro eu acho que é mais fácil de se adaptar a ele, porque ele é um pouco mais burocrático, tem mais regras mesmo, não é tão livre, tem mais né? checkpoints, tem mais pontos de controle. Tem políticas de branch ali bem controladas e tudo mais. E o Trunk Based, por mais que ele seja mais simples, é uma linha reta e você tira e coloca, sabe? Ele precisa de mais maturidade para lidar, né? Então, assim, eu acho que precisa de um time bem maduro, ainda mais se a gente estiver falando num contexto de vários times ou vários repositórios. Não só um time mais maduro, mas uma infraestrutura mais madura também, exato. né? O que mais matou a gente foi a questão de infraestrutura. De infraestrutura. A gente não tinha uma infraestrutura que estava preparada para seguir aquele Trunk-Based. Porque aí a gente fazia testes em ambiente de UAT, poxa, mas quando que a gente bota em UAT? Segundo o purismo do desenvolvimento do Trunk-Based, o que está na main é código pronto para ir para produção. Só que, cara, então eu só posso ir para main código que eu efetivamente testei, então tem que passar com teste de usuário, com teste automatizado e tudo. Então eu vou colocar num ambiente de UAT, ou até falar, não, o AT é só com teste com cliente externo, vamos testar em dev. Beleza, mas dev tá tudo desenvolvendo. Então alguém está fazendo o teste ali da entrega de uma história, uma outra pessoa faz o pull request da outra, já tem um pipeline que já pega aquele teste da outra, taca por cima, sobrescreve. Foi mais ou menos isso que a gente impactou. Né? Não é única e exclusivamente a estratégia de brand. Tem toda essa mistura aí, né? Você falou, Fernandinho, da infra, igual você falou, Champs, da maturidade do time. Eu acho que depende muito de como isso tudo se encaixa. Né? Boa. Queria ouvir ali o Vini e o Marcelo, vai lá. Eu ia fazer só um comentário aqui também, que eu acho que às vezes, quando a gente fala de estratégia de brand, eu acho que por ser uma das mais famosas hoje também, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é o Gitflow. Então vamos usar o Gitflow, acaba que deixa outras estratégias de lado que às vezes poderia encaixar muito bem ali, né, no formato do time, igual né, se o time de hoje é realmente um time mais maduro, por que usar o Gitflow, não ir para o Trunk Based? Acho que todo mundo já chegou nesse consenso aqui que tá chegando nessa opinião de que o Trunk Based precisa ter um time mais maduro ali para poder conseguir executar ele da melhor maneira. Mas será? Eu acho que entra muito nessa discussão também. E um outro ponto é
a gente tem essas estratégias, assim, né, que eles têm recomendações para você executar, mas não necessariamente você precisa seguir ao pé da letra, assim, né? Não está escrito em pedra. Então, em um dos times, assim, que eu passei, a gente já usou uma estratégia, assim, baseada no Trunk-Based, né? Em que quando você publicava alguma coisa, fazia um merge de alguma coisa na main, fazia um commit, ele não subia na mesma hora, assim, para produção. Ele subia tipo, para o ambiente de desenvolvimento lá, né? Para o ambiente de QA. Aí, após fazer a validação, assim, a gente criava uma branch de release, aí depois que fazia o mesh da branch de release na main, tipo, que seria feita essa validação, criasse uma tag lá, aí o trigger para fazer a publicação em produção era ter a tag. Então, nem todo commit na main fazia publicação, só o que tinha a tag, que era aquela coisa assim que já foi validada, já foi verificada. Eu lembro de uma estratégia dessa aí do pessoal da Microsoft, o time de desenvolvimento do Azure DevOps em si usa essa estratégia. Eu lembro de ler um blog um dos desenvolvedores lá que faziam isso, que eles falavam isso. Eles não tinham a entrega contínua, isso tem alguns anos, tá? Pode ser que tenha mudado. Mas quando eu peguei isso há uns 4 ou 5 anos atrás, o cara falava isso, que eles não tinham a entrega contínua. Eles tinham os release trains deles, então, tipo assim, poxa, vai ter release toda quarta-feira, o código era tudo na main. Então, da main, eles puxavam o branch de release, faziam todos os testes que tinham que fazer, né, e tudo, e aí geravam versão de publicação em produção. Se tinha correção de bug a partir da main, fazia commit, aí fazia cherry pick lá do commit da main, só daquela correção daquele bug, para o branch de release que tinha que subir. Então, eles usavam muito uma estratégia dessa, sabe? E aí, tem um outro ponto, assim, dessa experiência que eu tive, né? Acho que o Azure DevOps ele facilita muito trabalhar dessa forma, né? Até por isso o time da Azure lá, da Microsoft, deve ter trabalhado desse jeito. Que a gente fez um script lá que ele pegava a tag que a gente colocava no PR, né? Então, tipo, sei lá, se fosse uma major, de colocar major, minor ou patch, né? Aí ele já criava a tag assim, tipo, já fazia a regra lá das tags, né? Aumentar ou a versão de major, a versão de minor, a versão de patch. Pegava o nome do PR, né? E criava a tag. Então a gente já fazia esse processo todo bonitinho. Aí fazendo isso ele já publicava, né? Porque criou uma tag. Então dá para você customizar, né? Esse fluxo assim, de trabalho. O que eu ia falar é que bom você ter puxado, né, esse ponto, esse exemplo que você deu, que foi justamente assim, uma adequação, né, para o seu time de uma estratégia que é difundida, né? E aí eu queria puxar aqui justamente que isso realmente é possível, né? Não é só as estratégias by the book, do jeito que elas são descritas, que os times devem usar. Claro que é importante elas serem adaptadas para a realidade do time, que nada, né? Claro, se você consegue usar puramente um trunk-based ou puramente, claro que é melhor, mas se você consegue também adaptar, né? E isso funciona, também é ok, né? Exato. Já vi times que não tinham uma developer. Tinham mais de uma developer. Geralmente, quando são times muito grandes, tem squads, às vezes até com contextos um pouco mais diferentes, fica mais fácil. Né? Às vezes um time mexe numa parte do sistema, outro time mexe em outra. Eles tinham developers diferentes, né? Uma para cada time, e eles iam sincronizando esse código. Né? Tipo assim, para a main depois. A main era única, mas cada um tinha a sua develop, de onde eles puxavam, e de tempos em tempos vinha da main para a develop deles também. Eu já vi coisas do tipo, você puxa uma feature da develop, e aí da feature você puxa 2 tasks, e aí você mergeia, né, o resultado dessas tasks na feature, vê se tá certinho, e aí validou certinho, sobe a feature na develop. Então, sim, isso é muitas possibilidades, né? Mas eu fico me perguntando se, assim, se o objetivo de todo time deveria ser alcançar aquele cenário que a gente falou de estar publicando todo commit a cada 1 hora, por exemplo. Se essa entrega contínua, super contínua, é realmente o... super contínua. É o foco mesmo de todos os times, sabe? Entrega contínua, não discreta. Só que Porque, assim, eu vejo vários cenários em que, às vezes, o time pode não estar fazendo isso, mas está num cenário que tem uma automatização do processo, tem uma organização do processo,
e que talvez eles nem vão sentir a necessidade de fazer isso com uma frequência maior, sabe? E até trazendo nessa sua pergunta, às vezes o time usa alguma metodologia, por exemplo, o Scrum, que ele tem uma sprint a se organizar, ele Exato. utiliza uma estratégia, né, de uma metodologia ágil, que ele precisa de um espaço de tempo, né, para se organizar, e às vezes ele não está muito interessado em Pois é, entregar. e aí, Dora? E aí? E aí, E aí, Dora? agora? O que é um time É só de elite Kanban? para Eu você? só posso fazer Kanban para ser um time de elite? E aí? É aquele negócio, é base do agilismo. Né? É pessoas sobre processos. Né? Que vai depender do que for funcionar melhor para o seu time. Você falou, o time está satisfeito. Não é um problema entregar mais rápido com mais frequência. Às vezes o time tem outras prioridades a serem resolvidas do que isso, sabe? Eu acho que está numa situação super tranquila e está pensando, cara, o que eu posso inventar agora? Beleza. E a gente pode tentar olhar e tentar procurar outras formas de melhorar ainda mais o processo, mas até o que você me questionou lá no para trás, por que eu estou falando melhorar? Por que isso necessariamente é melhor? Então, eu acho que vai depender muito de como que tá, do momento, do time. Velha resposta, né? Às vezes Não tem jeito, às não vezes- consegue fugir. Né? Às vezes você vai Time que tá polêmico, entregar não dá. a cada 1 hora em produção só commit quebrado. Aí não adianta, Não adianta, entendeu? exatamente. Aí tá lá a primeira sim. métrica do Dora de entrega e commit, É, super rápido, mas a nossa, outra lá, somos- commits com percentual de falha, 100%. 100%. Tipo, Aí entrando nessa questão de agilidade, eu até estava lendo agora antes aí da nossa conversa, né? No site do Martin Fowler lá, uma estratégia que o pessoal chama de SHUP, Show e Ask. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas basicamente consiste nesse ganho de agilidade, porque nesses processos a gente acaba tendo até algumas burocracias aí, gera pull request, a pessoa tem que ir lá avaliar, dar o ok para poder subir para develop e até a gente conseguir chegar ao nosso commit na branch de produção, né, na nossa master. Então, basicamente, essa estratégia consiste no chip, que são correções mais simples que eu faço ali no meu código, que eu já vou subir ela direto para a master, já vou fazer a entrega ali em produção, sem precisar de gerar um pull request, sem precisar fazer alguma aprovação ou algo do tipo, seja alguma manutenção ou na documentação ou uma correção de bugs simples ali. Tem a parte do show, que eu gero uma feature e já, além de gerar minha feature, eu já faço a minha entrega, né? Gero o pull request, já faço a entrega direto na master, eu deixo ele só para poder mostrar o que eu desenvolvi, algo do tipo, o pessoal olha aqui o que está sendo entregue, o que foi corrigido, fiz dessa forma e tal. E tem o ESC que já entra nesse processo que eu acho que a gente está mais acostumado, que a gente gera, né, a nossa branch lá normal, gera um pull request e aí a gente pega todas as opiniões, passa por uma aprovação. Então acho que tipo, ele tenta encaixar ali algumas formas de tentar melhorar essa agilidade, né, para a gente poder conseguir ter a nossa entrega até ali no final de produção. Legal que essa estratégia que você falou conversa mais com a operação do que com o próprio, né, a própria parte técnica ali, Sim. né? Bem interessante. acho legal mesmo. Sim, Que legal, não conhecia. Né? Mudando um pouco de assunto, um negócio que eu lembrei aqui é sobre o Git Flow, né? Ou estratégias que partem sobre o Git Flow. Eu já tive um problema nos primeiros squads assim que eu passei, né? Que a gente usava o Git Flow, né? Tinha a branch master e a developer, e a gente sempre fazia lá o processo de merge da developer para master. Só que nunca voltava da master para developer, assim, porque tem que fazer isso, né? Então, o que isso resulta? A partir de um certo tempo que você está fazendo isso, você meio que perde o referencial, assim, né? E você começa a, tipo, perder alguma parte do código. Tipo, que você não voltou, não fez o merge da master de novo para develop. Então, isso aí, tipo, até a gente perceber que era isso que estava acontecendo, né? Tipo, do nada, algumas features que a gente desenvolvia lá, a parte sumia e tal. Então, é uma coisa bem importante, assim, como o Dudu falou lá, né? Tipo, usando o Git Flow, a gente tem que seguir o processo direitinho, assim. E uma coisa também que eu não gosto muito, assim, que eu já vi em alguns projetos, você ter muitos trunks. Então, tipo, ao invés de ter só a master e a dev, tem, tipo, um trunk para cada ambiente. Então, tem, tipo, a master, QA e dev, que vai jogando uma para outra, assim. Então, meio que você jogando uma para outra, você tem que ir voltando também, né? Então, acho que
triplica, assim, o trabalho que você vai ter para mantê-las sincronizadas. Você falou um negócio importante, né, cara? Saber o que você está fazendo, você entender o processo do que você está. Mais até, vou usar Trunkbase, eu vou usar Gitflow. É tipo assim, o que é o Trunkbase, o que é o Gitflow, quais são os preceitos que eu tenho que seguir. Cara, eu lembro quando fui começar a usar Git, isso eu tô entregando minha idade. Tipo assim, a gente usava Subversion ainda antes, cara. Eu também Quando cheguei lançou nesse o Git, momento. né? Quando lançou o Git, exatamente. Não, eu tava brincando antes do Chaves aqui de mexer com Source Safe. Nossa senhora. Era Ortoise. bem mais antigo. E os anos 2000, cara. Não. Aí foi demais. Era complicado. Mas quando eu comecei a mexer com Git, eu lembro que, tipo assim, eu mexia com Subversion, Git é só uma outra implementação, então não tem segredo. Então eu comecei a tentar usar no Git as mesmas coisas que eu usava no Subversion, trabalhar da mesma forma. A gente tinha uns esquemas lá de compartilhar a mesma branch e tudo. Cara, não funcionava. Tinha muito problema, tinha muito merge, muita coisa. E eu ficava bravo, xingava, não é possível que esse trem aqui é padrão que todo mundo está usando e tudo. Eu falei, poxa, porque eu não sabia usar. Eu estava tentando usar errado. Eu falei, cara, pera, não é possível. Todo mundo tá mudando pro Git, né? Tá indo pro Git, o Git tá virando Cristo da onda aqui. Se nós estamos indo para cá, deixa eu entender o que é esse trem aqui antes de eu ir na força bruta. Aí que eu fui entender que tinha formas diferentes. Comecei com Gitflow, usando Gitflow e tudo. Aí começou a funcionar bonitinho. Eu falei, E isso é bem importante vocês dois terem trazido, né? Porque, assim, de fato, se você usa uma estratégia de branch e você não sabe o que você está fazendo, a chance de você ter problema, perder código, perder versão, não saber o que está, como eu falei no início do episódio, né? Não saber o que está em produção, o que não está. Eu passei num time recentemente que, assim, eu cheguei lá, e isso já aconteceu também num outro time que eu estava, né, há mais tempo, que era um legado. Mas esse time recente, eu cheguei lá e abrir, né, a parte de branches deles, tinha assim, sei lá, uns 30 branches. Porque eles não apagavam os branches. As coisas subiam para a produção e eles não apagavam nada. E é desesperador, porque você não sabe o como assim, gente, o que está sendo efetivamente desenvolvido agora, o que já morreu, sabe? Você fica perdido, você fica louco. E aí isso mais atrapalha do que ajuda, né? Tipo assim, você não sabe o que está acontecendo. Então, é muito importante mesmo as pessoas escolherem uma estratégia e saberem, de fato, usar aquela estratégia. Né, entender qual o fluxo, né, o ciclo de vida de um branch, por exemplo. Né? Como que eu interajo com o master, com a trunk? Como que eu interajo com o develop se eu estou escolhendo o Gitflow? Preciso saber, né? Senão eu caio nos negócios igual a esse e fico maluco. Né? E estratégias complicadas assim, ou então, igual o Vinícius falou, de ter uma branch long living por ambiente ali e tal, sempre leva para um lugar muito nebuloso e que é o pesadelo aí dos desenvolvedores, que é o conflito de merge, né? Que, assim, por mais que hoje em dia, assim, talvez ali você sabe resolver o conflito de merge, você tá tranquilo ali, mas quando ele acontece ali, você fica encarando aquele problema ali, você fala, nossa, se eu errar uma linha aqui do que eu estou puxando de um lado para o outro aqui, eu vou destruir esse código, sabe? E retestar tudo. Exatamente, ainda tem esse problema, então, né? Que às vezes você já testou e tá ali, o conflito aconteceu, depois que você testou, você fala, fudeu, agora eu vou ter que testar. Aí, assim, se tá tendo muito conflito de merge no seu projeto, assim como um todo, eu acho que é um mau sinal. Exatamente. É um sinal para você trocar sua estratégia aí, porque não tá legal, assim. Porque lidar com conflito é sempre um risco, né? Que a gente corre, por mais que a gente consiga fazer ali, tem ferramentas para isso, é um risco que a gente não quer correr, né? Exato. Então, e uma outra coisa também sobre esse comentário do Vinícius dos ambientes, é quando eu fui começar a entender melhor como trabalhar com as branches e com os ambientes, eu tinha muito essa dúvida também, né? Porque às vezes o nome, às vezes é até muito parecido, tem um ambiente de desenvolvimento, de dev, o ambiente de QA, o ambiente de homologação, aí tem a branch de dev, aí qual branch que vai para qual ambiente, aí, sabe? E eu tinha muito essa confusão desses conceitos. Tá, então quer dizer que minha branch de develop só pode ir para develop, quer dizer que minha branch de release eu não publico ela em lugar nenhum, quer dizer que minha branch de feed... E aí depois que eu fui entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é isso, às vezes a estratégia vai ser até baseada em quais ambientes você vai ter disponível ali e tal, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Cara, tem um negócio muito legal que eu lembrei aqui agora, que mexendo com infraestrutura com código,
que a gente estava no projeto nosso lá, que a gente está usando Terraform e tudo, e procurando sobre boas práticas sobre isso, uma das coisas que eu vi estava na recomendação, agora eu não lembro se era do próprio time do Terraform ou se era da Microsoft, tudo enfim, eu sei que eles falavam sobre estratégias diferentes de como você manter os seus ambientes, porque quando a gente fala de infraestrutura, poxa, você não vai ter a mesma infraestrutura para dev do que uma infraestrutura de prod. Né? Dev, provavelmente você vai ter algo mais simples, mais barato e tudo, você não precisa ter super escalabilidade, tal. Até para isso ser refletido na sua infraestrutura como código, uma das estratégias que o pessoal lá recomendava era você ter branches separadas para cada ambiente. E elas não eram mergeadas uma com a outra. Elas eram separadas mesmo e vão viver separadas mesmo sem nunca se integrarem. Porque você vai ter, tipo assim, você vai ter coisas diferentes que vão estar em ambiente de dev, QA e prod. É meio perigoso de você fazer algumas alterações e não levar essas correções de bug, porque tem infraestrutura, tem bug, né? Tipo assim, essas correções de bug para os outros ambientes, mas era uma das estratégias recomendadas. Não lembro agora se era do Terraform ou da Microsoft, mas estava lá, achei bacana uma das opções. Outra opção era separar por pasta também, tudo, mas até nisso é uma forma completamente diferente de trabalhar do que a gente está acostumado aqui no desenvolvimento de código normal, digamos assim. Eu trabalhei dessa forma, assim, eu acho que foi com Terraform, né? E, na verdade, se tornou um problema, assim, né? Porque é exatamente o mesmo código, assim, né? Então, é o mesmo código Terraform que a gente está mexendo nas 3 branches. Então, tipo, uma hora você precisa passar as coisas que você sempre vai testar em dev, né? Depois passar para prod, ou passar para QA, para prod. Então, a gente precisava passar as coisas para QA, depois passar para prod, né? E a gente tinha um problema lá que ele gerava, tipo, o que falava a versão do container era um hash lá do commit. Quando mudava essa versão para prod, tipo, a gente ia ver, tinha uma versão diferente em dev, QA, prod, tipo, eu lembro que dava muito, muito problema, assim. Sempre a gente precisava apagar todas as branches, pegar a de prod e criar de novo a de QA e a de dev. Aí, só voltando uma coisa ali que a Fernanda estava falando sobre manter todas as branches, tem uma justificativa que o pessoal sempre dá. Eu sempre ouvi essa justificativa, que é tipo, não vou apagar porque vai que eu preciso. Cara, eu ouvi versão, essa também. histórico, Eu ouvi essa tá também. lá. Não Vai que precisa eu ter o branch preciso. para Gente, seu código. É só pegar o commit anterior, cara. Nossa. Pois é. E você vai ter a branch na sua máquina também, né? Não necessariamente, eu apago tudo todos esses anos. Na maioria das vezes você tem, tipo, pelo menos, tipo, uma semana. Assim, se você não tiver aquele negócio lá de apagar a branch remota, apagar localmente também. Mas em todos esses anos, assim, de desenvolvimento, assim, que eu tenho, eu nunca vi precisar de uma branch que a gente fez o merge. Assim, sinceramente. Então, acho que não é um argumento, assim, que é engraçado. tão Eu já vi isso justificado. precisar uma vez, mas justamente num projeto que nunca apagava as branches. Porque eles não tinham controle direito disso, de develop tudo aí. Cara, era no Eclipse lá que a gente abria, que tinha as visões de branch. Você não conseguia entender nada, aquelas linhas que uma passava por cima da outra e falava, cara, o que tá acontecendo aqui? Eu preciso de uma versão tal e você não sabe qual branch que é, porque não tinha branch main, não tinha nada, você não sabia o que era, aí você tinha que pegar lá uma outra branch antiga e copiar aquele código. Eu já tive essa questão lá no nosso projeto. A gente tem uma estratégia que a gente puxava uma branch de release a partir da main, e aí a gente fazia os PRs das features completas que iam subir nessa release para essa branch de release e depois subia tudo. Né? Então essa branch de release era short living também. Então aí o que acontecia é que alguém terminava uma história, né, e fazia esse PR da feature para release e teoricamente fechava o desenvolvimento e mandava para release. Só que como era uma branch short living ali, ela podia estar sendo testada e tal, e de repente falava assim, cara, não vamos subir essa feature aqui, vamos ter que refazer essa branch de release. E se você apagou a branch de feature ali, né, teoricamente você perdeu ali, né, o registro tal, teria como recriar ela se tivesse apagado, mas nesse caso aí a gente mantinha até que a release fosse finalmente jogada para main, aí você podia voltar e apagar todas as features que
que subiram para produção, né? Depois que já teve a confirmação que aquela release foi para produção. Então, nesse caso, a gente fazia isso. Mas não tinha uma maneira muito automática de ficar apagando as brands e tal. Aí você corre o risco de ficar com lixo. Eu acho que isso, né? Quando a gente... Vai muito até do que você falou, né? Se a gente está tendo muita dificuldade, se o negócio está parecendo estranho, parece que é algum indício de que tem alguma estratégia ali que poderia ser melhorada, sabe? E hoje em dia, essas plataformas, assim, né, por exemplo, o Azure DevOps, GitLab, eles têm a opção lá, já deixa até como default, assim, para você deletar a branch após o merge, te dá outras opções também, fazer o squash, na hora de fazer o merge, que aí unifica tudo em um commit, né, que ajudam bastante. Uma outra coisa, acho que é importante falar, assim, para seguir uma boa estratégia de branching, você ter uma configuração boa, assim, de branch policies, assim, que realmente force o time a seguir aquela estratégia, né? Porque se deixar assim, tipo, só escrito, por exemplo, acontece muito assim, tipo, às vezes o DL fala assim, eu sou DL, assim, eu posso comentar direto aqui na massa. Tá? Já vi acontecer muito. Mas eu sou DL, eu posso tirar a branch policy, comitar na massa e voltar para a branch policy. É verdade. É complicado. Não vou falar que eu nunca fiz isso, porque então, às vezes... Quem nunca fez um delete sem Bom, galera, o papo foi muito bom. A gente falou muito aqui, né, do Gitflow, do Trunk Based. A gente falou, né, sobre o Trunk Based ser uma estratégia talvez aí mais, vamos falar assim, condizente como entrega contínua, mas que depende, voltamos sempre no depende, né? Depende do momento do time, depende da estratégia que ele quer, de como que está o contexto de negócio, depende de muita coisa, em qual... exatamente, como se adaptar. Então, assim, né, a estratégia, como todas as outras coisas que a gente conversa aqui nesse podcast sobre tecnologia, depende, né, de como que o time realmente está. Mas é isso aí, muito boa conversa. Até a próxima, galera. Valeu, tchau. Valeu, galera. Obrigadão. Olá, pessoal. Até mais.